essa queda de braço entre pecuarista e frigorífico, os preços estão em viés de alta no início desse mês, era uma perspectiva de que houvesse uma recuperação, né, das cotações depois do carnaval, depois das festas, e essas altas têm sido modestas. O que está acontecendo? E nessa queda de braço, quem pode vir a ceder primeiro? O que acontece hoje no mercado é que a oferta de animais terminados ela é muito restrita. E a restrição, por uma questão não só estrutural, também reside na questão de represamento de lotes. Hoje o pasto já deu uma recuperada. Então, com isso, o pecuarista acaba tendo um poder de barganha um pouco melhor. E aí ele vai pleitear valores melhores pela arroba no momento em que a indústria opera com escalas extremamente apertadas, porque ela veio, né, resistindo a essa pressão altista e limitando seus abates diários, com o intuito de equalizar a oferta de carne no momento em que o consumo doméstico ainda ensaiava a recuperação, porque o único que estava pujante eram nossas exportações. Essas continuam fortes, continuam pujantes, mas o que é determinante para o mercado, para você dar um efeito mais positivo nos preços da arroba, é a recuperação do mercado doméstico, que sim, após o carnaval, começa aí a ganhar fôlego e tem dado suporte principalmente para essas altas pontuais, onde você observa um cenário de valorização da arroba é justamente naquelas regiões onde muitas indústrias trabalhavam com escala extremamente ajustada e se viu na necessidade de ir ao mercado. Aí eles foram obrigados a ceder essa pressão e pagar valores melhores. Você falou de exportação, né? Recentemente havia uma grande expectativa de habilitação de novas plantas por parte da China e essa expectativa foi frustrada recentemente. O que aconteceu? Por que houve esse recuo das intenções chinesas de ampliar as compras de carne do Brasil? A argumentação que surge desse processo, de retardar o processo de abertura, reside muito mais nas questões políticas e a forma com que o governo está tratando os nossos interesses comerciais do que necessariamente uma questão sanitária ou algum problema com relação ao nosso produto. Pelo contrário, a questão que travou um pouco esse processo que se daria nas próximas semanas foi justamente o tom do discurso que o próprio governo lá nos Estados Unidos, o governo brasileiro adotou com relação às políticas, né? Com relação aos seus parceiros comerciais. A China, de longe, é um importante parceiro comercial do Brasil. É possível que a China volte atrás de novo e Sim. ainda há otimismo com o aumento Sim. das exportações? Particularmente a Informa acredita sim, porque as indústrias que hoje estão habilitadas, os frigoríficos que hoje estão habilitados a exportar carne para a China, estão operando próximo da capacidade máxima, ou seja, já estão meio que na sua capacidade máxima de operação de produção de carne para atender esse grande mercado consumidor. Ou seja, a habilitação de novas plantas frigoríficas seria um ponto determinante para você aliviar um pouco essas plantas frigoríficas que já estão operando na sua capacidade máxima e deslocar para outras regiões, assim influenciando positivamente a dinâmica do mercado doméstico da arroba do boi, o mercado físico como um todo aqui no Brasil. A China deve voltar a habilitar plantas Sim, frigoríficas, foi só um sinal de alerta. exato. O termo certo é isso. É aquela coisa, foi o mesmo posicionamento que quando o governo Bolsonaro estava pensando em mexer ali na esplanada brasileira em Tel Aviv para mudar para Jerusalém. Os árabes manifestaram algum, falaram, olha, que história é essa? Criou um desconforto. Então, às vezes, a questão é muito mais política do que comercial. E é nesse sentido que o governo brasileiro precisa tomar cuidado. Quando tratar dessas questões, exige um pouco mais de cautela e experiência para não vender uma imagem que o Brasil não tem. O Brasil é um país que tem acordos comerciais com mais diversos países do mundo, não tem nenhum conflito de interesse político, algum viés ideológico que prejudique esses relacionamentos. E a questão que pesa com nós é o quê? Nós conseguimos oferecer produtos a preços competitivos que atendem demandas urgentes de países que não têm condições de atender seu próprio consumo. Então o Brasil ele tem essa condição, é competitivo, é responsável e tem tem um potencial em si de atender com folga esses mercados consumidores. O que pesa contra nós são essas questões políticas, que tem que tomar muito cuidado, porque mexe com interesses, mancha a imagem do Brasil, arranha, e isso é muito perigoso quando você trata de questões comerciais, que às vezes não só se remete a fundamentos de oferta e demanda ou questões sanitárias,
o âmbito geopolítico também é um posicionamento que o governo precisa tomar muito cuidado.